Paz do Senhor, igreja. Eu confesso que estou alegre em poder retornar. Deus seja louvado. Eu, particularmente, tenho um hábito de, todas as vezes que eu tenho a oportunidade de realizar esse trabalho de fechamento da escola bíblica, eu criei o hábito sempre de falar, nem que seja 2 palavras, com relação a cada lição. Tem professores que costumam pegar uma e falar sobre aquela, né? Eu gosto de falar um pouquinho de cada uma. Se os irmãos assim... Se os irmãos assim concordar e me permitir. Amém, queridos? Eu preparei aqui algo nesse sentido. Como foi também solicitado pelo irmão Jean Carlos, deixar uma ênfase sempre sobre a última lição. Então, assim, pretendemos caminhar nesta manhã. A lição de número 1 tem como tema a igreja que nasceu no Pentecostes. Eu costumo, sempre que tenho a oportunidade em sala, e quando me lembro também, conversar com os alunos sobre esse nascimento da igreja. E vale dizer que, nesse sentido, o próprio Espírito Santo, ele é o responsável, glória a Deus por isso, pelo nascimento da igreja do Senhor, ali em Atos capítulo de número 2. Verdade é que sempre tem algumas observações no sentido de, por que não dizer críticas? Porque quando se fala, por exemplo, que a igreja nasceu em Pentecostes por uma ação plural do Espírito Santo, esse tipo de argumentação provoca o nosso pensamento no seguinte sentido: o Espírito Santo, à luz do texto sagrado, ou seja, desde Gênesis até o Apocalipse, nós vemos essa pessoa, essa personalidade trabalhando, agindo. E porque o entendimento de que só no Pentecostes é que o Espírito Santo planta a igreja, uma vez que a concepção de igreja, de modo, digamos assim, genérico, se refere ao povo de Deus, ao povo que é chamado para sair. E a gente percebe que a concepção neotestamentária, ela começa a partir do ministério de Jesus Cristo, quando ele chama os primeiros 12 discípulos, ou apóstolos, começa a pregar o evangelho, vidas vão sendo conquistadas. Então, implicitamente, nós vimos ali o Espírito Santo agindo e, por que não dizer, formando a igreja. Agora, há uma concepção, tanto teológica quanto bíblica, de que a instituição da igreja, de fato, ela foi no Pentecoste, ela nasceu no Pentecoste. E como a temática da lição nos propõe, é interessante pensar sobre isso. Por que a igreja nasceu no Pentecoste? Eu acredito que todos os irmãos já leram a lição, e há uma observação interessante sobre o encontro que Deus tem com o seu servo lá no Sinai, e o encontro que Deus tem com o seu povo no Pentecoste. O Sinai reflete um encontro singular, onde é Deus e um homem, e no Pentecoste é um encontro, por que não dizer, plural, é Deus e todo o seu povo. Nesse sentido, esse Espírito Santo, ele é o agente que Deus reparte dessa porção sobre todos que se chamam ali pelo nome do Senhor. E o Espírito Santo, uma vez dado
aos servos de Cristo, repartidos sobre a igreja de Cristo, a igreja ela ganha coragem, força, ousadia para ser classificada como igreja e para ser taxada ali um nascimento. Agora, é interessante observar essa questão do nascimento. Eu separei aqui duas coisas. A primeira é o derramamento do Espírito Santo e o segundo é, propriamente dito, o nascimento da igreja. No derramamento do Espírito Santo, a gente observa que há uma concessão de poder à igreja para transmitir Cristo ao mundo. Então, se nós observamos, é ali onde a igreja recebe poder, recebe autoridade do Espírito Santo para uma finalidade específica. Finalidade essa que o próprio Espírito Santo, em outros momentos, ou seja, de forma atenuante, já fazia. Nós temos o conhecimento de que o Espírito Santo, o trabalho dele foi sempre propagar a Deus, glorificar esse Deus. E uma vez que Jesus ele vem, Jesus ele exerce o seu ministério, o trabalho de Jesus também consiste em glorificar a Deus. E aí nós sabemos que Jesus ele é ascendido aos céus, o Espírito Santo vem, conforme a promessa de João, capítulo de número 14, e esse Espírito Santo ele continua fazendo agora o trabalho que ele fazia antes e que por um tempo Jesus no seu ministério terreno fez, que é glorificar a Deus e propagar a vontade desse Deus. Determinado presbítero da igreja lá no Egito, ele chegou a dizer que Deus é o único Deus verdadeiro, todavia esse Deus ele cria Jesus, os alunos que estão aqui sabem disso, né? Ou seja, Jesus é uma criação e o Espírito Santo, eu costumo dizer na linguagem dele, que seria a rapa do tacho, ou seja, Deus criou Jesus e Jesus criou, por sua vez, o Espírito Santo. E isso é uma heresia gritante. Nós temos ali três personalidades distintas, mas única. Nós temos Deus agindo como o Senhor soberano sobre todas as coisas. Na pessoa do Filho, Deus ele é o Cristo, ou seja, o Deus comunicável, porque é através da pessoa de Jesus que Deus se comunica com a humanidade. E o Espírito Santo, talvez para alguns, seria a personalidade mais difícil de se trabalhar, pelo fato dele não ser tangível, dele não ser palpável, por ele ser abstrato. Mas esse Espírito Santo, seu trabalho, biblicamente falando, de forma neotestamentária, aqui no livro de Atos, consiste em capacitar a igreja do Senhor Jesus, isso está em Atos capítulo de número 2, para propagar a vontade de Deus ao mundo. Então, quando nós falamos do derramamento do Espírito Santo na igreja que nasceu no Pentecoste, nós estamos falando de poder para testemunhar de Jesus Cristo ao mundo. Então, veja, Jesus testemunhava a vontade de Deus, Jesus é ascendido, e o Espírito Santo agora capacita a igreja para testemunhar a vontade desse Cristo. Nós temos aí uma sucessão, de propagação da vontade do Deus Todo-Poderoso e Soberano. Outro aspecto também interessante é a questão do nascimento da igreja. O nascimento da igreja, de forma propriamente dita, consiste na missão também de falar de Cristo ao mundo. Veja bem, olha que coisa interessante. Parece duas coisas que, na verdade, são as mesmas, mas, na verdade, não são. São duas coisas distintas. Se você observar, o derramamento do Espírito Santo está falando da chegada desse Espírito Santo na igreja. E o nascimento da igreja é a ousadia, o trabalho prático da própria igreja em caminhar, em anunciar, em exercer o ministério. Então, se no primeiro momento, no derramamento, eu tenho o Espírito Santo chegando, no segundo momento, eu tenho uma igreja trabalhando por causa da chegada, da capacitação, da ajuda desse Espírito Santo. Ambos, ou seja, tanto o Espírito Santo quanto a igreja, têm o papel de testemunhar Cristo. E, nesse sentido, a igreja é uma comunidade de profetas. Por quê? A ideia do profeta, ou o ministério profético, é transmitir uma mensagem divina, ou seja, ele é interlocutor da vontade divina.
Então, nós poderíamos taxar aqui a igreja de, por que não dizer, uma comunidade de profetas. Outro aspecto interessante é o lugar e o momento do encontro. Acho que inicialmente já falei isso. Merecem destaque. Por quê? De um encontro singular, como eu falei no Sinai, a um encontro coletivo ou plural no Pentecoste. Com relação ao lugar, no caso de Jerusalém, ali Deus desce e se encontra com os seus servos. Então, nós observamos isso. Isso não está implicitamente, está explicitamente na lição de vocês. O comentarista ele faz essa observação, mostrando que, se no Sinai nós temos Deus encontrando com um homem, no Pentecoste nós temos Deus encontrando, por meio do seu Santo Espírito, com todo o seu povo, representado ali pela a igreja. Amém? Vamos para a lição de número 2. A igreja em Jerusalém, um modelo a ser seguido. Essa ideia de modelo a ser seguido, ela é bastante interessante. Porque hoje nós temos muitos padrões a ser seguido. E, nesse sentido, é preciso tomar cuidado e não tirar os olhos do padrão ou do modelo correto e, por que não dizer, perfeito. A igreja em Jerusalém, um modelo a ser seguido. E aqui eu separei algumas razões que nos levam a seguir este modelo. De repente, muitas pessoas, algumas denominações, seguem, às vezes, outras denominações, outras personalidades, e sempre por questões pontuais. Mas, de forma objetiva, à luz da lição, por que não dizer também bíblica, por que Jerusalém, ou melhor dizendo, a igreja de Jerusalém é um modelo a ser seguido? Primeiro, por ter um comportamento de perseverarem na doutrina. Há muitos que se dizem servos de Deus, servos do Senhor, mas não têm a prudência de perseverar na doutrina. E quando nós falamos na perseverança na doutrina ou da doutrina, vale dizer que é preciso ser cativo a um dogmatismo. Por que eu digo isso? O dogma, basicamente, ele é uma opinião, nós conhecemos o conceito por ser uma opinião, e uma opinião correta, ou uma doutrina ou ensinamento correto. Nesse sentido, quando nós falamos da igreja de Jerusalém, nós estamos falando de uma doutrina, de uma ideologia, por que não dizer de uma filosofia, por que também não dizer de uma religião chamada cristianismo, que é o ensino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Veja que ali é uma opinião singular, particular e subjetiva, não de homens, mas do próprio Deus. Então, quando nós falamos da doutrina, nós não estamos falando de todo e qualquer tipo de conhecimentos plurais. Nós estamos falando de o conhecimento de Deus colocado no Santo Evangelho para nós outros, a sua igreja. Então, perseverar na doutrina é ser sujeito, submisso a um dogmatismo cristão, cristológico ou cristocêntrico. Então, esta aqui talvez seja um dos primeiros motivos ou razão que nós seguimos o modelo da igreja de Jerusalém, porque a igreja de Jerusalém seguia o dogma de Cristo, o ensino correto do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Outros, sim, eles, segundo o texto também, perseveravam na comunhão. Com relação à questão da comunhão, é de fundamental importância na unidade de todos ser um só. Veja bem, isso o texto bíblico vai citar em algum momento, o chamado partidarismo, ou grupos. Um é de fulano, outros é de ciclano e outros é de beltrano. A comunhão, ela pressupõe unidade. Então, veja, a igreja ela é um corpo instituído de pessoas, cabeças diferentes, que pensam diferentes, de culturas diferentes, de formações intelectuais diferentes, de níveis financeiros diferentes, ok? E por que não dizer também de nacionalidades diferentes? Inclusive, em Atos, capítulo de número 2, quando o Espírito Santo desce, há um entendimento que ali tinha 15 nações diferentes, das quais, ok, pessoas
ouviram falar. Veja que o trabalho de interlocução do Espírito Santo na vida de cada um daqueles foi, digamos assim, bastante exaustivo. Por quê? O Espírito Santo ele não fez ali uma interlocução de uma língua para outra. Nós conhecemos a luz do texto sagrado que há línguas estranhas que o texto ali fala, na verdade, é uma língua estranha humana, que é o primeiro trabalho. Então, imagine você, em Atos capítulo 2, ali na igreja de Jerusalém, tinha irmãos em Cristo de 15 nações diferentes. Quando o Espírito Santo desce, o texto diz que eles ouviram falar na sua língua. Então, 15 tipo de pessoas de nacionalidade diferente, o Espírito Santo, de fato, é um intérprete de primeira categoria. Então, veja que esse trabalho pressupõe o quê? Todos entender, ok? No mesmo momento, por meio de uma tradução, ou seja, a capacitação do Espírito Santo, porque o que é colocado em voga não é as 15 línguas diferentes, mas a capacitação do Espírito Santo em unificar a todos para ouvir a mesma mensagem, ainda em que línguas diferentes. Então, a comunhão, ela pressupõe várias nuances, bastante aspectos. Esse, de forma pontual, é o que eu separo aqui para poder falar para vocês. Outro, sim, é a questão do partir do pão. E talvez aqui nós temos uma questão teológica e biblicamente, um ponto talvez não passível de discussão, mas nós não estamos aqui para um debate teológico, mas para uma declaração sobre essa questão. Se você observar na sua lição, quando se trata no partir do pão, o comentarista ele faz a seguinte observação. Ele coloca como aspecto simbólico. Porém, todavia, entretanto, à luz do texto está falando de uma ação pragmática que a igreja exercia. Mas quando fala-se do partir do pão, o comentarista ele leva para o aspecto simbólico. E eu não quero discorrer nem destoar nesse sentido, mas sim colocar aqui uma outra observação nesse sentido. Olha só, essa compreensão é sobre a ceia, portanto, simbólica. Ponto. Todavia, o texto diz que era a prática daquela igreja, o que, de forma bíblica, nós temos a obrigação de entender que não é só um aspecto simbólico, mas era o comportamento diário dos irmãos daquela igreja. Porque o texto diz, e eles perseveravam, ou seja, eles tinham essa atitude contínua e constante. Doravante, não menos importante é observar a necessidade da igreja, ou seja, há os que carecem de um pedaço do meu pão. Temos sempre a igreja mãe como modelo, ou seja, a igreja de Jerusalém, ela é uma igreja que se preocupa, se interessa em sanar as necessidades dos seus membros, do seu povo. Nesse sentido, nós entendemos, eu particularmente entendo, à luz do texto sagrado, que a comunhão ali, que o partir do pão, ele não é só simbólico, mas é uma necessidade, um aspecto tangível. Inclusive, por exemplo, quando a gente vai, e é um texto que ele é paralelo nesse sentido, a comunhão, a partir do pão, quando nós lemos o texto sagrado de Coríntios sobre a ceia do Senhor, e veja que aqui, talvez alguém diga, mas não tem nada a ver, mas é o próprio comentarista da lição que diz que é um aspecto simbólico da ceia. Então, quando nós vamos lá para Coríntios, capítulo de número 11, um comentarista por nome de Wizib, ele chega a dizer o seguinte, que no momento da ceia, na igreja, o que acontecia? Na igreja de Corinto tinha crente rico, crente pobre, crentes de todas as formas. Os ricos levavam, segundo o Wizib, levavam uma espécie de um cesto cheio de pães, bolos, frutas, e vamos falar na linguagem de hoje, né? Suco, aquele suquinho de adês, né? Coisa top de linha. O pobre desta mesma igreja, segundo o comentarista, levava uma espécie de um pão na forma de uma casca seca. Aí o rico sentava do lado do pobre, comia, começava a comer do seu cesto recheado e olhando para o pobre não dividia. Quando nós lemos o texto sagrado, nós vemos o apóstolo Paulo, na minha linguagem rurícola, de baiano, dizer o seguinte, desceu o cajado, descascar o abacaxi, né?
como diz um pastor, amigo nosso lá na Bahia, o pau comia na casa de Enoque. Paulo diz o seguinte: vocês não têm casa para comer? E desprezam a ceia do Senhor? Por que Paulo dá essa advertência? Ele chama a atenção, porque não havia comunhão na hora de partir o pão com aquele que tinha e aquele que não tinha. Então, observe que, à luz do texto, quando a gente começa a estudar, examinar e pesquisar, não é só um aspecto simbólico. O aspecto simbólico a gente toma aqui no sentido do mandamento de Jesus: fazei sempre isso em memória de mim. Mas nuances mais gerais, a gente observa que sim, era um aspecto prático que foi em determinado momento corrigido pelo próprio apóstolo e que era uma necessidade passível de melhoramento, digamos assim, na igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós tínhamos doutrina, comunhão e partir do pão. A doutrina é dada pelo Espírito de Jesus Cristo aos apóstolos. Na sua lição tem essa especificação, o texto sagrado também vai dizer que a doutrina, ou seja, aquele dogma, aquele ensinamento correto, foi dada pelo Espírito de Jesus aos apóstolos. Então os apóstolos não escreveram como ensinamento, como mandamento, o que eles quiseram de vontade própria, mas aquilo que foram inspirados, orientados pelo próprio Espírito Santo de Deus. Nós aprendemos que a Bíblia tem dois autores, né? O primeiro é Deus, né, que dá a sua palavra, e o segundo é o homem, que é um autor ali, digamos assim, participativo, né? Ele é tido como autor por algumas concepções, inclusive a nossa teologia sistemática, ela absorve esse tipo de entendimento. Isso está na nossa cartilha de teologia, que o homem ele é um autor, porque ele é um agente ali participativo. Ele não é o autor da palavra, mas um autor no sentido de ser um intermediário. Então, observe que a doutrina, ela é de Jesus, ela é do Espírito Santo do Senhor para a sua igreja, dada aos apóstolos, ok? Outro sim, a comunhão, vida prática e piedosa. E aqui eu quero citar Lutero para falar um pouco, e já fechando aqui a lição de número 2 sobre a comunhão. Lutero diz o seguinte: olha só, a piedade, a comunhão, a vida de apego e zelo que nós temos para com o Senhor, ou seja, para com Deus, ela precisa ter uma certa extensão. O meu relacionamento para com Deus precisa estender no meu relacionamento para com a minha família. E aí Lutero chama isso de piedade caseira. Então, observe que a comunhão, ela não é só uma vida de piedade com Deus, mas uma vida de piedade com todos aqueles que te cercam. Lutero cita a família, e aqui nós estendemos, né, no trabalho, na vizinhança, na nossa rua, e aquela comunhão cristã até com um estranho que nós não conhecemos. Às vezes sentamos ali no trem, no ônibus, estamos caminhando na rua, temos sempre a obrigação de demonstrar Cristo através de nossas vidas. E fechando, o partir do pão. Para além de símbolos ou simbologia, há a necessidade real e tangível. Ou seja, o partir do pão, ele é um símbolo como um mandamento de repetição, de ceia na igreja do Senhor, mas ele tem outras nuances. Ou seja, eu preciso olhar, eu tenho a obrigação de olhar a necessidade do meu irmão, do meu semelhante. O livro de Atos, quando separa 7 ali, é separado 7 homens no serviço da diaconia, é justamente para isso, atender à necessidade dos, digamos assim, menos favorecidos. E nesse sentido, talvez há um aspecto prático da verdadeira religião para com Deus. Eu retiro, talvez, porque a Bíblia declara isso. A Bíblia diz que a verdadeira religião para com Deus é o cuidado, aqui de forma genérica, dos menos favorecidos, na pessoa dos órfãos, das viúvas e por conseguinte. Isso é tão importante no reino de Deus que o próprio Jesus ressuscita Dorcas para continuar o trabalho desse ministério. Amém, queridos? Vamos para a lição de número 2. Talvez eu esteja falando um pouco rápido para tentar falar um pouquinho de tudo dentro do tempo que nos é conferido. Lição de número 3. Uma igreja fiel à pregação do Evangelho.
A verdade prática buscou elencar a fidelidade da pregação quando ela diz o seguinte. Veja bem, na temática nós temos o seguinte, ó. Uma igreja fiel, ou seja, fidelidade à pregação do evangelho. Então, não basta só pregar. Não basta só verbalizar. Não basta só subir nessa tribuna, como eu estou de posse agora, com esse microfone, e falar. É preciso ser fiel na transmissão dessa verdade. A verdade prática, ou seja, na sua lição, buscou elencar a fidelidade da pregação quando ela diz, olha só, isso está na verdade prática. A verdadeira pregação bíblica consiste em dar testemunho, não testemunho, é testemunho. Eu me lembro que no meu primeiro semestre da faculdade, essa palavra testemunha ou testemunho ficou muito em voga. Por quê? O que é testemunha? Imagine você é dono de determinada posse, de determinada propriedade, e entende que está chegando um tempo de partir, de não estar mais aqui. E você tem posses. E tendo posses, tendo ou não herdeiros, você tem um objetivo de fazer alguma coisa com suas posses, de deixar para um parente, para um filho, para alguém. Tem pessoas que hoje deixam para o gato, para o cachorro, né? Mas sempre há o interesse de deixar para alguém. E o que é que a pessoa faz? Ela chama a autoridade responsável, declara a sua vontade, ou seja, eu quero deixar determinada posse, o carro para fulano, a casa para fulano, quem tem muito da fazenda, o iate para ciclano e beltrano. Então, a autoridade competente ela vai registrar, ok, a vontade do testador, e ali há pessoas que estão ouvindo e assistindo, ou seja, testemunhando, para que, numa eventual necessidade em juízo, ok, há testemunhas que, para além do reconhecimento oficial do documento, há testemunhas que ouviram e viram o testador declarar sua vontade. Não, realmente, ele falou isso, que está no documento, e deixou para tal pessoa. Então, dar testemunha aqui, nesse sentido, ou dar testemunho, tem um aspecto bastante interessante. E qual seria? Dar testemunho não é contar novidade, é transmitir verdades antigas, de dias passados que vocês ouviram. E Pedro nos dá essa lição, quando ele vai ratificar o ministério de Cristo, em Atos capítulo 2, ele vai citar desde Abraão, Isaac, Jacó, ele cita questões de Deuteronômio, ele cita questões do livro dos Salmos, ele cita questões do livro de Daniel, ele cita questões de Gênesis, ou seja, ele está no Novo Testamento, ou seja, já no tempo da graça, após a ascensão de Jesus, mas para ratificar a verdade da pregação, ou a fidelidade na pregação de Pedro, é fazer um resgate de mensagem veterotestamentária. Então, o que eu quero elencar aqui com a igreja nessa manhã, sobre a fidelidade da pregação, não conte novas histórias, mas resgate verdades ditas outroras, ok? Porque o evangelho ele é uma novidade para o pecador, mas ele é uma novidade antiga. Pode parecer paradoxal. A Bíblia diz que, vindo a plenitude, está lá em Gálatas capítulo 1, vindo a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho. O autor aos Hebreus diz que antes da fundação do mundo. Então, não é nada novo. Na verdade, antes que existisse o globo terrestre, o Cordeiro de Deus já tinha sido morto. Nós outros já tínhamos sido selecionado por Deus. Deus nos elegeu nele antes do Gênesis, diz o texto, antes da fundação do mundo. O que conhecemos por mundo é fundado em Gênesis capítulo de número 1. Então veja que tudo que trabalhamos hoje são verdades antigas. Então o aspecto da fidelidade aqui eu quero elencar. Não é contar nova história, não é inovar, mas é trazer o velho como novidade de vida para a edificação. Outro sim, não basta, eu já falei isso, não basta pregar, é preciso ser fiel à transmissão da mensagem. Porque, veja bem, se você foi testemunha, e nesse sentido, tirando o exemplo que eu dei, nós somos testemunha aqui no sentido de, olha só, nós tomamos
posse do conhecimento do texto sagrado, uma vez que nós lemos, uma vez que nós ouvimos, uma vez que nós somos ensinados sobre verdades antigas, verdades passadas. Então, agora nós somos a testemunha do momento para continuar fiel na pregação dessas verdades. Então, não é porque você é a bola da vez, desculpa a expressão, que você vai contar uma coisa nova. Você é do momento, você é o pregador da hora, você é o Gideão da última hora, todavia a sua mensagem para o mundo, de forma pejorativa, ela é arcaica. É sim, porque tem muito tempo que Jesus falou e ele cumpre por sua palavra. Outro sim, a pregação de Pedro, por exemplo, evidencia tal questão quando, para testemunhar de Cristo em Pentecoste, é aquilo que eu falei, ele faz um resgate veterotestamentário. A marca de uma igreja bíblica é trazer de volta antigas verdades. E aí ele cita todos esses textos veterotestamentários que eu acabei de frisar aqui para vocês. Então, o que é ser fiel de forma sintética aqui? A transmissão da verdade. O que é ser fiel na pregação do evangelho? Não é contar o novo, é contar o velho como novidade de vida. Amém? Vamos para a lição de número 4? Uma igreja cheia do Espírito Santo. Parece, de forma imediata, que a primeira característica que a igreja precisa ter é ser cheia do Espírito Santo. Se está cheio de Deus, sai atropelando, arrebentando tudo. Mas não é bem assim. À luz do texto, há uma questão que é importantíssima, que é atenuante e que é muito principal nesse sentido. Lição de número 4. Uma igreja cheia do Espírito Santo. O texto áureo diz assim, e tendo o quê? E tendo... Veja que o enchimento ele é a posteriori. Não é simplesmente ser cheio. É preciso buscar este enchimento. A presença de Deus fora abundante naquela igreja. Mas o que levou aquela igreja a ser cheias de Deus? Ser transbordante da glória de Deus. É muito bom estarmos em uma igreja, independente com poucas ou com muitas pessoas, mas que essa igreja seja cheia da presença, da glória de Deus, né? Lembra lá dos montes? Transbordando da glória de Deus, um batia no outro, fumegava, eita glória, até os montes estavam no Pentecoste. Aleluia. A presença de Deus, ela muda o ambiente. A presença de Deus, ela muda situações. A presença de Deus, ela muda o aspecto da nossa alma. A presença de Deus, ela afugenta com a presença de Satanás. A presença de Deus traz alegria. O salmista diz que há alegria, abundância de alegria na presença do Senhor. A presença de Deus traz as luzes. A presença de Deus, ela é gloriosa. Mas o que acontece em nosso meio? No caso da igreja cheia do Espírito Santo, é o primeiro aspecto, é o primeiro comportamento, é a primeira atitude que acontece? Não. Primeiro, a igreja precisa orar. A oração, ela move o braço daquele que move o mundo. A oração, ela é a ponte que liga o homem mortal pecador ao Deus imortal, santo e soberano. Então, vejamos, o que leva a igreja a ser cheia ou cheios do Espírito Santo? O texto diz, e tendo orado. O enchimento do Espírito Santo é a posteriori. Então, vemos que, muitas das vezes, e talvez isso pode soar como uma crítica, se soar, será uma crítica construtiva. Há colegas nossos de ministério que, às vezes, por uma exposição da palavra do Senhor, e não está de um todo errado, prioriza a igreja ser cheia do Espírito Santo. Isso não está errado. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, há uma atenuante importantíssima, que é a oração. E aqui eu cito um exemplo pessoal. É verdade que o exemplo ele não dita a regra, mas ele soma em algum momento. Eu me lembro que no meu tempo de juventude lá no estado da Bahia, quando eu era jovem, pertencia à mocidade, no meu tempo não tinha adolescente e jovem, tudo um grupo só. Então, o que acontece? Nós saíamos de casa às 5 horas da manhã, os bancos da igreja tudo duro de madeira, que bênção.
Hoje temos o privilégio, né? Bancos almofadados. E ficávamos de 5 horas da manhã até às 7, o dia amanhecia, o sol nascia e nós chorávamos. Só jovem e adolescente, cheios de Deus. E éramos, naquele tempo, uma geração avivada. Demônio se manifestava, tinha que sair. Enfermidade, pessoas vomitavam a enfermidade. Então, nós víamos de forma prática ou vivenciamos uma experiência gloriosa. Então, gente, para vocês terem uma ideia, no ensaio, a mocidade ia ensaiar, virava um Pentecoste. Só jovem ensaiando dentro da igreja, é claro que com a liderança, virava um Pentecoste. Que ensaio que nada, era glória, poder, línguas estranhas, porque a juventude tinha um hábito constante de orar. Então veja que Deus sempre se manifestava, porque antes da manifestação havia o comportamento, a busca, a prática da oração. E o texto vai nos dizer isso: e tendo orado, moveu-se o lugar. Movimento de Deus, presença de Deus, movimento do Espírito Santo acontece quando há desejo, ou seja, quando há a busca, quando há a oração. E a oração, ela é um atenuante importantíssimo nesse sentido. Até a concepção gramatical do texto nos permite nos sujeitarmos a essa ideia. Por exemplo, a expressão "e tendo orado", primeiro, indica uma ação que ocorreu antes da outra. Segundo, a terminologia "e tendo", ela é um gerúndio, ou seja, do verbo ter, que indica movimento. E tendo, para indicar a presença de Deus, o autor ele usa o termo "e tendo", ou seja, do verbo ter. O que eles tiveram? O que eles fizeram? Orado. Só houve movimento por causa da oração. A palavra orando, ou orado, melhor dizendo, é um particípio do verbo orar, ou seja, é um particípio do passado. E tendo eles orado. Veja que o gerúndio, o verbo que fala de movimento, ou seja, a presença de Deus, ela acontece por causa de um particípio passado. Qual é ele? A oração. Então, veja que não tem para onde correr. Qualquer forma de entendimento dessa verdade demonstra claramente que o que acontece a posteriori é por causa de algo a priori. O que acontece, ou seja, a manifestação do Espírito Santo, só acontece por causa da oração que houve em primeiro lugar. A oração carrega o ambiente da presença de Deus. Quer ver o ambiente mudado? Quer ver a presença de Deus se manifestar? Gaste o seu joelhinho santo na presença de Deus. Amém, irmãos? Lição de número 5. Eu peço perdão se eu estiver falando rápido e indo muito rápido. Mas... uma igreja cheia de amor. Uma igreja cheia de amor. Atos 4:32. Era um coração e a alma da multidão, dos que creram. A ideia de e multidão pode, talvez, a princípio, parecer antagônica, mas, na verdade, eu considero como paradoxal. Por quê? Por mais que não case, à medida que nós vamos buscar entender esse texto, ele se explica e há uma espécie de confluência nesse sentido. Por quê? Quando o texto diz que o coração e a alma de era o mesmo de toda a multidão, o texto, para nós, está falando de uma espécie de um domínio que o Espírito Santo exerceu. Quando nós falamos, ou melhor dizendo, quando a Bíblia fala de coração, nós sabemos que ela não está falando desse coração, esse músculo de carne. Ela está falando da nossa mente, da nossa alma. O homem ele é um ser tricótomo, corpo, alma e espírito. A nossa mente também, ou seja, o nosso coração ou a nossa alma, na Bíblia, ela é tricótoma também, porque ela é formada de intelecto, vontade e volição, ou seja, emoção. Nesse sentido, quando o texto diz, e era o coração de toda a multidão, o autor está dizendo para nós que o Espírito Santo fez com que todos
tivesse a mesma percepção psicológica dessa verdade, ou seja, intelectual. O autor está dizendo que todos tinham o mesmo sentimento. O autor está dizendo que todos tinham a mesma vontade. Então, nesse sentido, não há confronto, não há antagonismo. Há, na verdade, inicialmente um paradoxo, mas que se explica porque aquilo que era plural não existe ali. Agora, pluralismo, ou, por que não dizer, subjetividade de cada um. O que existe é a vontade de Deus dominando o coração, a vontade, dominando a mente, dominando a vontade, dominando o intelecto e dominando as emoções de todo aquele povo. E, nesse sentido, é glorioso dizer, ver uma igreja cativa aos princípios do Espírito Santo. E eu classifico isso como uma das hermenêuticas mais belas vistas nessa revista até agora. Não há subjetividade ou particularidade numa igreja amorosa, mas existe sim um corpo, um só espírito, uma só fé, uma só alma, um só Senhor. Muitos ou todos crer num só Deus, têm uma só fé, uma só esperança, um só amor, uma só vontade. Veja que coisa gloriosa, o Espírito Santo agindo, fazendo com que todos tenham uma só percepção e crença dessa verdade. O amor é uma linguagem que unifica muitos. O amor apaga opiniões plurais. O amor faz prevalecer um só pensamento. Amém? Lição de número 6. Uma igreja não conivente com a mentira. Texto áureo. Disse então Pedro a Ananias: por que encheu Satanás o teu coração? Eu vou trabalhar aqui rapidamente só a questão da conivência. Olha só, há uma expressão no capítulo 5, versículo 3, e outra no capítulo 5, versículo 4, parte B. Na verdade, são duas perguntas. Pedro disse, por que encheu Satanás o teu coração? Isso no 5.3. No 5.4b, por que formaste esse desígnio em teu coração? De forma resumida, primeiro, a primeira pergunta de Pedro, ela elenca para nós uma semeadura. Pedro está dizendo, por que encheu Satanás o teu coração? Pedro está dizendo que Satanás plantou uma semente maligna chamada mentira no coração de Ananias. Isso significa que Ananias não podia ou já era escravo desse pecado? Lógico que não. O próprio Caim, quando já está, a Bíblia diz que Caim era do maligno, mas se você vê, o próprio Deus evangeliza aquele incircunciso. Deus diz assim, o mal está à porta, domine sobre ele. Aí alguém pode dizer o seguinte, Deus perde tempo? Lógico que não. Mas há um interesse divino em resgatar o pecador. Judas mandou Jesus para a cruz, Jesus disse, amigo. Então veja que quando Pedro está dizendo para Ananias, o diabo lançou uma semente aí chamada mentira, mas no capítulo 5, versículo 4, na parte B, Pedro vai dizer o seguinte, a escolha foi tua. Quando Pedro diz o seguinte, olha só, por que formaste esse desígnio em teu coração? Ou seja, desígnio aqui é a intenção, é a escolha em praticar. Por mais que o diabo lança, ou seja, enche o coração, você pode dizer não. Você pode dominar esse desígnio. Você pode botar um freio nisso. O próprio Deus falou para Caim, coloca um freio, rapaz. Fecha a porta, domine sobre isso. Então, veja que nesse sentido, Ananias, ele não é isento da semeadura maligna. Nós, como igreja do Senhor, não somos isentos, apesar de sermos semeadores da verdade, não estamos isentos do diabo plantar mentira em nosso meio. Ananias era igreja. Agora, o que acontece ali? O povo que semeia, que planta, que espalha a verdade, sofreu um plantio de mentiras. Isso significa que era destruição? Não, a destruição ela vem quando o homem diz sim. A serpente falou, coma, tu vai ser igual a Deus. A mulher resistiu, disse não. Ela falou, não, Deus falou para não comer, nós somos bem orientados. Mas a serpente continuou, ela quer saber, eu vou fazer isso. E aí foi e comeu. E não, estando ela satisfeita, deu para o maridão. Ele vai e come. Aí Deus disse, rapaz,
Que negócio é esse? Por que você fez isso? Eu não falei para não comer? Veja que há advertência, há a anunciação ou a informação do possível mal, porque Deus disse, ó, não coma. No dia que comer, a coisa vai ficar feia. Vai vir morte, destruição, vai rachar a casa no meio. Então, o mal, de alguma forma, já estava à porta, no sentido de ser comunicado. Eles já foram advertidos. Mas eles escolheram o desígnio do coração, a vontade de Eva de querer ser igual a Deus, a vontade de Ananias de querer ficar com a parte da herdade sem querer conceder, como se alguém pudesse enganar o Espírito Santo. Então, veja que esse texto mostra o plantio da mentira, mas ele evidencia também a escolha em mentir. Não é porque o diabo lançou a mentira que você já está condenado a ser um mentiroso. Você pode dizer não, você pode fechar a porta. Você tem um chamado, o livre-arbítrio que Deus dá, não é para dizer não para Deus. O livre-arbítrio é para dizer não para o diabo. É para dizer não para o mundo. É para dizer não para o pecado. Nesse sentido, às vezes, o homem faz errado. Ele diz sim para o diabo, sim para as ofertas e diz não para Deus. Só Jesus na causa. Lição de número 7. Uma igreja que não teme a perseguição. Pense num povo corajoso. Uma igreja que não teme a perseguição. A igreja perseguida e o perseguidor e o Deus protetor. Nós temos 3 tipos de figura. A igreja que é perseguida, nós temos a figura do perseguidor e nós temos a figura do Deus protetor. O que é mais importante em tudo isso? O que é mais importante em tudo isso, segundo as palavras do próprio apóstolo Pedro, ele diz no texto áureo, o mais importante de tudo isso, entre ser perseguido, entre estar diante do perseguidor e mesmo com a proteção de Deus, o mais importante é obedecer a Deus. Porque às vezes há um engano, a gente pensamos que o fato de nós sermos protegidos pelo Senhor, nós podemos, muitas das vezes, fugir de um combate, fugir da perseguição. E muitas das vezes, ser perseguido significa permanecer no seu lugar, permanecer na sua postura, permanecer na posição para a qual você foi chamado. Observe bem, obedecer a Deus diante da perseguição ou das perseguições, obedecer a Deus diante dos opositores e obedecer a Deus diante do próprio Senhor. Aqui é permitido não ter temor. É um dos momentos que implicitamente, o texto está implicitamente, tá? Ou seja, não está claro lá, mas há esse entendimento dessa verdade. O texto nos permite a não ter nenhum temor. Mas, em que sentido? A não ter temor do perseguidor. A não ter temor das perseguições. Mas a permanecer fiel ao ministério, fiel à chamada, fiel ao ofício que Deus te deu. Por exemplo, Estevão, a Bíblia diz que o que Estevão estava fazendo? Estava pregando, estava fazendo obras maravilhosas. Aí um grupinho de pessoas que não eram convertidas, cheias do diabo, ficaram incomodadas. O que é que eles fazem? Vão lá e pagam alguém para mentir sobre a vida de Estevão. A pergunta é, quando nós lemos o texto, nós vimos Estevão recuar? Martinho Lutero diz, até aqui estou e não recuarei. Paulo diz, esquecendo-me das coisas que para trás fica, eu avanço. A nossa ideia contra o diabo, contra o pecado, é avançar, no sentido de combatê-los e de vencê-lo. E isso fala de resistência. Então, não vou temer o diabo, não vou temer as ofensas, não vou temer a perseguição, não vou temer a morte, mas eu vou temer a Deus. O próprio Estevão, diante do apedrejamento, quando ele está tombando sobre essa terra, o texto diz que ele cai ajoelhado e ele grita altamente, como um ato de resistência, dizendo, Deus, não imputes sobre eles
este pecado, porque não sabe o que faz. Isso é posicionamento, é não se curvar, mesmo na morte, diante dos seus algozes. É cumprir com fidelidade o ministério para o qual formos chamados. Então, a ideia de não temer a perseguição é passar pelo martírio, muitas das vezes, é sofrer muitas das vezes e não recuar. Às vezes, nos dias de hoje, muito de nós, por qualquer coisa, né? O irmão olha feio, está triste, não vou para a igreja. O pastor não me deu a oportunidade. Às vezes, coitado, o pastor está com tanta coisa na cabeça, com tanta ocupação, o culto está tão acalorado, e às vezes, por um motivo ou outro, esqueceu. Às vezes, alguém passou por você, não cumprimentou, e aquele irmão, os irmãos do passado permaneceram diante de coisas terríveis. Leões, covas. Há um livro interessante chamado As Catatumbas de Roma. Os cristãos fugiam e se escondiam nos buracos para não morrer da espada, para não morrer dos animais ferozes, mas acabavam morrendo em lugares frios, úmidos. Os pulmões eram acometidos de enfermidade, morria de qualquer forma, mas não negavam, não se acovardavam. Eles, de alguma forma, estavam sempre fiéis a Deus e ao chamado do Senhor sobre a vida deles. Lição de número 8. Uma igreja que enfrenta os seus problemas. Nessa lição, há notadamente 2 tipos de problema. A dificuldade da língua e a dificuldade das viúvas. Eu vou sintetizar isso aqui. Observe. Uma igreja que enfrenta os seus problemas. Nós tínhamos 2 tipos de cristão naquela igreja. Os helenistas, que eram os gregos, os judeus, perdão, de língua grega, e nós tínhamos os judeus de língua hebraica e aramaica. Aí vem no capítulo no versículo de número 1, Atos 6, 1, é isso mesmo. Nós temos ali o seguinte: os judeus de língua grega, que são chamados aí judeus helenistas, quando eles chegam em Jerusalém, o que eles notam naquela igreja? Eles notam que as viúvas judias de língua grega, na hora de receber os donativos, eram desprezadas pelos irmãos judeus de língua hebraica. Em outras palavras, ser judeu ou ser cristão helenista de língua grega era sofrer dificuldade naquela igreja. O texto, não sei o que diz, é o texto que diz, as mulheres as viúvas, eram desprezadas na hora de receber os donativos. E aí o que acontece? Os irmãos começam a olhar aquela situação e dizem o seguinte: está errado isso vira uma bagunça dentro da igreja. Então, os problemas que haviam eram problemas de ordem interna. O autor chama de questão cultural e, em outro momento, ele vai chamar também de questão de natureza cultural e questão de natureza social, o que eu chamo aqui de questões de ordem interna. Então, veja que, nesse sentido, havia um olhar insensível. A hora já está indo, já estou encerrando. Veja bem, os problemas existentes naquela igreja não eram problemas criados por Satanás. Pastor, você está isentando o diabo? Não, mas eu estou reconhecendo, à luz do texto, de quem realmente era a responsabilidade. É o texto que diz: as viúvas eram desprezadas. Não era o diabo que desprezava elas. Eram os irmãos da igreja que desprezavam. Então, os problemas eram de ordem interna. Por quê? Não bastava ser crente, tinha que ter a mesma língua. Então, veja bem, imagine chegar um japonês aqui e eu começar a olhar para ele assim. Imagine se chegar um russo aqui. Imagine chegar uma pessoa de outra etnia, mas um irmão em Cristo, e começarmos a tratar diferente por causa da língua, por causa da etnia. Detalhe, o que era diferente era a língua. Você tinha um judeu de Jerusalém, de Israel, o camarada ia morar em outro país e começava a falar a língua majoritária dominante da época, que era a língua grega. Né? Aquela coisa do baiano vir para São Paulo e voltar falando paulista para o Nordeste. Aí o de lá diz assim: ih, tá nojento.
começa a ser discriminado. É assim, desse jeito. Então, era isso que acontecia. Voltava falando outra língua, tu já não é da nossa tribo. Vamos tratar com indiferença. Aí o pau comia na carne de Enoque. Então, veja que o problema de ordem interna, a igreja, ela enfrentava. E aqui fica uma lição pedagógica interessantíssima. Haverá problemas? Pode ter problemas, sim, porque somos cristãos, caminhando no aspecto de santidade, mas somos seres humanos que herdamos uma natureza caída e defeituosa. E até lá haverá necessidade de sempre estarmos resolvendo nossos problemas. Amém, irmãos? Lição de número 9. Uma igreja que se arrisca. Essa temática ela é sugestiva, porque hoje em dia ninguém não, vamos falar nós somos cristãos, vamos falar da nossa turma, né? Hoje em dia ninguém quer se arriscar, né? Hoje em dia a maioria, ninguém não. Toda regra é uma exceção, desculpa. A maioria de nós outros queremos o quê? Conforto, comodismo, né? Netflix. Quer ir para a igreja, às vezes mora na esquina, vou de carro. Eu me lembro quando eu cheguei em São Paulo, comprei meu primeiro carro, eu ia na padaria, na esquina, comprar pão. E meu vizinho da sacada, todo dia olhando. Um dia ele não aguentou, a língua coçou. Ele falou, mas até para ir na padaria tem que ir de carro. Veja que a gente vai se acostumando ao conforto. E não queremos mais termos trabalhos, correr o risco. Nós queremos sempre o melhor. E quando o autor ele coloca uma igreja que se arrisca, eu vejo implicitamente uma espécie de uma sugestão. Devemos nos arriscar em favor do reino de Deus. Paulo diz, eu me gastarei, me deixarei gastar. Então, esse negócio não me toca, eu não posso, estou cansado. Não pode para Deus, mas pode para o futebol. Não pode para Deus, mas pode para o churrasco. Não pode para Deus, mas se a empresa chama no domingo, pode. Então, nós devemos nos arriscar em favor do reino. Estevão, quando sofreu o martírio, ele estava se arriscando. Ele colocou a cabeça dele a prêmio e foi o que, de fato, aconteceu. Estava realizando prodígios e sinais, se arriscando. Não obstante, houve o não recuar de Estevão, e ele os resistia com sabedoria divina. Então, veja que todas as vezes que pregamos, que falamos, hoje em dia está uma moda, se você vê pela internet, talvez no Brasil não tanto, mas em nações outras aí fora, pregar na rua é sinônimo de levar porrada, de ser apedrejado. Falar o nome de Jesus hoje, em muitos lugares aí, é colocar o pescoço na forca, é trazer uma navalha para a garganta. Então, a nossa posição hoje, nessa lição, ela é sugestiva, é um conselho. Se arrisque, se gaste, se permita gastar em favor do reino de Deus. Nesse sentido, e Deus não fica devendo nada para ninguém. Haverá recompensa para o nosso trabalho. Estevão sofreu, por se arriscar, falsas acusações. Por se arriscar, Estevão, ele perdeu a vida. Todavia, nota-se que Estevão, por ser cheio de Deus, correu risco. Correu risco por enxergar o céu aberto. Correu risco por ter visões gloriosas. Correu risco por ver o seu Senhor. Então, viver uma vida espiritual, piedosa e verdadeira é correr risco. Quer ver o céu do lado de dentro? Você está correndo risco. Quer ter visões espirituais? Você está correndo risco. Quer pregar com ousadia? Você está correndo risco. Prepare o lombo para apanhar aqui e no mundo espiritual também. Mas tem um ditado que crente é igual ovo amelete. Pá, 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 pá. Quanto mais apanha, cresce. E o nome do Senhor acaba sendo glorificado. Esse fato deve nos levar a profundas reflexões sobre quais riscos estamos correndo e por quais motivos. Amém? Lição 10, a expansão da igreja. Qual foi a causa da expansão da igreja? A expansão, de acordo com a perícope aqui é a expressão, é o texto, né? Ela se dá por dois motivos. Olha só, às vezes você pensa que correr o risco não traz prejuízo, né? Na lição de número 10, não traz lucro, perdão. Na lição de número 10, nós vimos os ganhos.
Olha só, a igreja, depois da morte de Estevão, ela cresceu. E ela cresceu por causa da morte de Estevão e por causa da perseguição. Quando mataram Estevão, os algozes se encheram, ficaram igual o pavão. Vamos arrebentar com o restante. O texto diz que os cristãos daquele momento, perna para quem tem, aldeia, cidade, e saíram fugindo. Encontrava judeu no caminho, pregava o evangelho. Só ficou ali os 12. Quando nós lemos o livro de Marcos, o autor John Stott diz que o evangelho de Marcos foi pregado para os cristãos. E aí, eu procurando entender, percebe-se que na morte de Estevão, os crentes que fogem, chegam lá em Roma e começam a pregar o evangelho. Quando Pedro e Marcos chegam lá, já existia uma igreja grande. Aí os crentes que tinham sido evangelizados, os crentes de Roma, que tinham sido evangelizados pelos crentes que fugiram da morte de Estevão, ele chega e diz para Marcos assim: escreve-nos um documento da nossa fé. Os caras já eram crentes, eles só não tinham o evangelho escrito. Aí Marcos vai e escreve o evangelho do Senhor Jesus Cristo segundo Marcos. Então Marcos está escrevendo, não é para pecador, Marcos está escrevendo a sã doutrina para um povo salvo, que foi evangelizado pela consequência da fuga da morte de Estevão. Aí eu pergunto, teve lucro ou não teve a perseguição? Glória a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor. E o resultado, a morte e a perseguição trouxeram à igreja resultados de crescimento e salvação. Os limites citados na verdade prática é de acordo com o texto, ou seja, do ponto de vista geográfico, eles saíram de um lugar e foram para outro, pregando o evangelho. Vou conseguir terminar no tempo, viu, pastor? 11. Uma igreja hebreia na casa de um estrangeiro. 2 pontos que eu destaco aqui. O primeiro, como está na lição, Deus não faz acepção de pessoas. E o segundo é o homem piedoso. Olha só, certas referências. Não era um cristão. Veja bem, Cornélio, ele não era um cristão, não foi evangelizado e não passou pela conversão. Como que é esse negócio? Deus fugiu dos protocolos. Aleluia. Deus saiu da regra que ele mesmo estabeleceu por meio do seu Filho, dando-nos o Novo Testamento, ou seja, o Evangelho da salvação. Imagine você, o camarada não era cristão, o camarada não foi evangelizado, o camarada não passou pelo crivo da conversão. Todavia, ele é compensado. De que forma? Olha só, mesmo com a ausência desses fatores, ora citado agora, Cornélio amava a Deus. Cornélio não só amava a Deus, mas Cornélio teve o privilégio de passar pela experiência de ter visões espirituais. Porque Cornélio, ele enxerga isso, Deus apresenta isso para ele. Não obstante, Cornélio era um homem moralmente correto, porque diz o texto que toda a nação tinha bom testemunho do caráter deste homem. Isso explica o porquê que a igreja foi estabelecida na casa de um gentio. O que eu aprendo aqui? Talvez uma das lições, dentre muitas que pode haver nesse texto, eu tenho certeza que há, e não dá tempo para escorrer, eu destaco uma. Nós podemos ser pessoas de Deus, uma vez que buscamos a piedade. Há quem pense que o evangelho, quando foi apresentado, melhor dizendo, hoje, ele é a única regra, o único meio da salvação. Mas quando nós examinamos as Escrituras, nós percebemos que há uma espécie de conhecimento intuitivo. O que é isso? Deus se comunicava, se revelava, falava com o homem de forma intuitiva. Ou seja, antes de Deus se revelar ao homem por meio da palavra escrita, o texto, antes de Deus se revelar ao homem por meio da palavra viva, a pessoa de Jesus, e antes de Deus se revelar ao homem por meio das suas obras, como diz o salmista, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras da sua mão, Deus se revelava de forma intuitiva. O homem não sabia, mas sentia que existia um Criador soberano sobre tudo e todos. Por quê? Porque ele tinha e sempre teve algo desse Criador dentro dele. O quê? O Ruach.
ok? O sopro de vida, ou seja, uma partícula do Espírito Divino dentro do homem. Isso justifica o conhecimento intuitivo. Não estava claro, mas o homem tinha convicção de ter uma partícula divina dentro dele. E nesse sentido, o homem sempre se inclinava para Deus. Isso explica e justifica a vida piedosa de Cornélio. Não tinha conhecimento do Evangelho, não tem problema, mas tinha e sempre teve uma partícula de Deus dentro dele. Então o homem, quando ele escolhe se inclinar para Deus, Deus diz assim, ó, chegai-vos a mim, e eu chegarei a vós. Todo aquele que busca, encontra, e todo aquele que pede, recebe. A explicação, ela é, no mínimo, nesse sentido. O amor a Deus, os olhos espirituais e o bom caráter foi fundamental para o estabelecimento da igreja em uma casa estrangeira. Lição de número 2. O caráter missionário da igreja de Jerusalém. Como conjunto de qualidades e princípios e valores e traços morais, destacamos o seguinte. A lição de número 2, ela fala do caráter missionário. O que é ter um caráter missionário da igreja de Jerusalém? A igreja lá de Jerusalém era uma igreja que pregava o evangelho. 2, era uma igreja que tinha homens de bem. 3, era um povo cheio do Espírito Santo. 4, foram discipulados. Camarada, não tinham uma vida à la volonté. Não, eles tinham discipulado, tinham ensinamento. Então, esses são os traços, ou seja, o caráter de uma igreja missionária. Passaram um ano, isso aqui é importante, gente. No finalzinho tem a seguinte observação. Está no versículo 29 ao 30. Compadeciam-se das necessidades dos outros. Veja bem, a igreja, aqui no caso a igreja, ela passou um ano, olha só, ela passou um ano juntando dinheiro. Nós estudamos isso, lembra, irmã Patrícia? Juntando um ano dinheiro, donativos, para enviar aos crentes pobres daquela outra igreja. Nesse sentido, a igreja, ela é uma igreja missionária e piedosa. Porque quando o texto diz que essa igreja compadecia-se da necessidade dos outros, isso explica. Imagina a igreja passar um ano, um dá 50, outro dá 100, outro dá 20, né? Chega janeiro, fevereiro e vai trazendo dinheiro. E o balaio vai enchendo, né? E a alforja vai enchendo, a salva vai enchendo, né? E vai arrumando dinheiro. Vai ser preciso sair daqui um carro forte. Quando chega lá, o que acontece? Os pobres daquela igreja receberam condições de caminhar mais um tempo abastecido na presença do Senhor. Esse é o caráter de uma igreja missionária. E a última lição. Aleluia. A última lição, querido. Rapidamente. Eu vou sintetizar. Olha só. Há um fato curioso nessa última lição, que é a Assembleia de Jerusalém. Por que essa temática? A Assembleia é reunião, a Assembleia é concílio. O que levou esse concílio? O que levou essa reunião em Jerusalém? Quais foram as causas, as razões ou a circunstância desse concílio? Tudo começa no finalzinho do capítulo de número 14, ou seja, 14, 27. Chega 2 missionários, alegrezinho, prestando relatório. Todo final de EBD, né, a leitura do relatório. Naquele dia, alguém disse, eu não concordo com esse relatório. Qual que era o relatório? O relatório era o seguinte, ó, Deus está fazendo maravilha. Deus está operando, Deus está realizando milagre. Implicitamente, os apóstolos estavam dizendo assim, Deus está salvando. Quando disseram isso, o judeu, e aí tinha um grupo de judeu que saiu da igreja de Jerusalém e veio para a igreja de Antioquia. E quando chega na igreja de Antioquia, eles ouvem que Deus está realizando um milagre. Então, eles entendem que Deus está salvando. Eles dizem assim, não há salvação fora do rito da lei. E aí começam a pregar, conforme o versículo de número 14, 17, ao relato, e no capítulo 15, versículo 1, eles ouvem e discordam. E na parte B do versículo 1, eles passam a ensinar a salvação por meio da lei. Isso cria uma bagunça no meio da igreja. E o interessante e curioso de tudo isso é que só os judeus que haviam se convertido ao cristianismo, imagina, os camaradas saíram do rito da lei, vieram para a graça, mas não se divorciaram da lei. Sabe aquela coisa de tu sai da Bahia e a Bahia não sai de tu?
eram eles. Falaram, não, a salvação tem que ser por meio. Eu sou crente, mas eu continuo na lei. Isso criou uma bagunça no meio da igreja, a tal ponto que o problema da igreja de Antioquia, vamos fazer o seguinte, vamos mandar para a igreja de Jerusalém. Quando este abacaxi chega na igreja de Jerusalém, os irmãos da igreja de Jerusalém, os anciãos da igreja de Jerusalém, os apóstolos da igreja de Jerusalém e o Deus da igreja de Jerusalém dá um veredito. É por isso que há o quê? O concílio, dizendo assim, não vamos colocar mais carga, não vamos aceitar. E aí ele separa algumas coisas, carne sufocada, o sangue, sacrifício de animais, isso é vedado pelo Espírito Santo, isso é proibido pela igreja de Jerusalém aos irmãos da igreja de Antioquia. Mas o restante do rito da lei, quer dizer, Deus e a igreja concordam que não deveria haver peso da lei sobre a igreja de Antioquia. Só os judeus convertidos que disse, era o grupinho do contra. Imagine, toda casa, às vezes, aparece um grupo de rebelde. Lá no deserto apareceu Corá, Datã e Abirão, né? Aí Deus diz, vai você e sua família para o buraco. Então, veja bem, o que Deus estabelece, está estabelecido. Então, a Assembleia de Jerusalém, ela foi um concílio reunido por Deus e por todo o seu povo para tratar de um BO da igreja de Antioquia. E não era um problema existencial momentâneo, era um problema que poderia acarretar problemas para a igreja no futuro. Imagine hoje a Assembleia de Deus crendo no rito da lei. Tem que levar um bode para cortar o pescoço, né? Tem que pegar 2 rolinhas e tem que fazer o sacrifício. Jesus amado, a agenda aí, a gente já não está dando conta da agenda de hoje, imagine a agenda da lei. Aí o Espírito Santo disse, não, acaba com esse negócio, acaba com isso. Jesus, o sangue de Jesus é o suficiente. E por isso houve essa reunião, houve esse concílio para resolver um problema de ordem doutrinária. E aqui estamos glorificando o nome do Senhor. Deus abençoe. Obrigado pela oportunidade. E peço perdão por ter falado rápido, né? Às vezes a gente come as palavras para tentar acompanhar o tempo. Deus abençoe a todos. Glória a Deus. Muito bom, um resumo muito bem explanado. Boa é a palavra que o Senhor tem nos falado nesta manhã. Aí, como o salmista fala, né, de boas palavras transborda o nosso coração, né? Saiamos daqui com o nosso coração transbordante diante da presença de Deus. Uma explanação muito boa, viu? Resumo muito bem feito. Acho que, aliás, dos resumos que eu já ouvi, foi o melhor até aqui, né? Resumir lição não é fácil. Você pegar temas, abordar os pontos fortes e os pontos fracos e você expressar. Mas Deus seja louvado pela vida do nosso pastor Jorge. E certamente não vai ficar só nessa vez, virá outras vezes. Amém? Nossos jovens irão louvar ao Senhor já. Nós não teremos relatório, tá bom? Para nós ganharmos tempo, porque as irmãs aí têm muitos afazeres no dia de hoje ainda, né? Vamos resumir aqui. Pode vir os jovens, pode louvar o Senhor. Nesse louvor, a gente já dá o pontapé final aí para o término do trabalho. Que Deus abençoe todos os irmãos. Enquanto os jovens se preparam, a nossa nova lição já chegou. Para os adultos, a lição bíblica do quarto trimestre é corpo, alma e espírito. A restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. Isso aqui vai ser bom demais, viu? É a tricotomia. Você já deu até uma pinceladinha aí já. O homem, corpo, alma e espírito, isso é muito forte. O corpo, a maravilha da obra da criação. O corpo, a consequência do pecado. Isso aqui vai dar um caldinho bom. Vai ser bom. Os jovens louvam o Senhor. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas
quero te agradecer com todo o meu ser por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, eu te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Meus irmãos, glória a Deus por esta manhã maravilhosa que o Senhor tem nos permitido. Vamos nos colocar em pé. Glória a Jesus. Um domingo abençoado para cada um dos irmãos. Logo mais às 17h40, a gente já está nos reunindo aqui. Cheguemos, já vamos nos colocar de joelhos. Vamos pegar o hábito já de conversar com Deus. Em uma das partes do resumo aqui foi dito, né? O avivamento, o movimento vem, mas parece que ele veio de imediato assim, mas não houve algumas ações por trás. E essa ação, aleluia, por todo esse movimento que o Espírito faz, ela vem através do contato, da comunhão, da oração, do ajuntamento com o Pai ali. A gente bate na porta, aí às vezes a resposta vem quando a gente chega no culto, ou seja, o meu culto, o seu culto começa lá na nossa casa, amém? Na nossa oração, seja na hora de uma refeição, seja como for. Então, que os irmãos continuem na comunhão aí, em nome de Jesus. Feche os vossos olhos. Soberano Deus e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Deus,
Te louvamos, Jesus, por esta manhã. Pedimos a Deus que o Senhor possa continuar abençoando o pastor Jorge, a Deus, iluminando a sua mente, o seu coração, usando o teu servo, Pai, como instrumento de bênção, Pai, e que ele continue ensinando e anunciando, meu Deus, a genuína palavra do teu evangelho, Senhor. Abençoa cada um dos teus filhos que foram alcançados nessa manhã, por esta palavra tão maravilhosa. Leva-nos debaixo das tuas mãos santas, cubra-nos com o teu sangue, livra-nos de todos os males. Dá-nos um domingo de paz, de alegria e de gozo, em nome de Jesus. Levanta as suas mãos para o céu. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, e a doce comunhão e consolação no Espírito Santo, seja sobre todos vós e que todos digam. Amém. Deus abençoe a todos, um ótimo domingo, em nome de Jesus.